está sendo julgado no STF o nosso futuro, né? Então, nós tivemos o voto do relator, que é o ministro Fachin, que já teve a anuência do ministro Moraes. Então, vejam que um desses excepcionais momentos do contribuinte, então, não acontece muito, mas às vezes acontece, né? O contribuinte está vencendo a batalha do ITBI. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando o seguinte, colegas, puxa vida, será que não era bom nós organizarmos essa confusão no sentido de termos tido tantas decisões, né, termos tido tantos julgamentos em tão pouco tempo, né? E aí eu resolvi, então, trazer isso para uma organização visual de vocês, não visual literal que eu vá mostrar, mas visual mental, né, para a gente organizar esse raciocínio. Porque, vejam comigo, olha só, em termos de linha do tempo, né, nós temos 3 grandes temas que foram julgados recentemente. Quando eu digo recentemente, não estou dizendo que foi ontem, né, estou dizendo recentemente em direito. Então, considerando aí que a Constituição é de 88, nós, nos últimos 5 anos, tivemos 3 precedentes julgados sobre esse tema, né? Então, nós estamos falando aí, né, desde o nascimento da Constituição Federal, e nos últimos 5 anos termos 3 vezes revisitado o tema do ITBI pelos tribunais superiores. Então, eu destaco para vocês aqui 3 grandes temas do ITBI. Tema 796 do STF, que foi julgado em setembro de 2020, então ele recém fez 5 aninhos, né? Então, veja como ele é jovem, é uma criança. Depois, temos no STJ julgado em 2022, tá? Em março de 2022, então significa que ele recém fez 3 anos também, né? Tem 3 anos e meio esse tema. E agora estamos então acompanhando o parto, para fazer uma analogia com a vida, do tema 1348. O do STJ, não sei se eu falei, né? É o 1113. Então, o 1113, que foi julgado pelo STJ em 2022, e agora iniciou o parto o nascimento do tema 1348, né, no dia 3 de outubro deste ano. Pois bem, mas por que eles vêm sendo julgados? Porque os enfoques que foram dados neles acabaram produzindo dúvidas de aplicabilidade. É isso que a gente percebe no dia a dia. Por quê? Porque muitas subteses ou interpretações argumentativas foram adotadas, né, para afastar as suas aplicações. Então, nos municípios, nas prefeituras, tem se desenvolvido uma série de entendimentos, interpretações e fundamentações para afastar esses temas, que são vinculantes. Ou seja, eles teriam uma eficácia de norma jurídica perante os municípios, certo? Pois bem, pois mesmo assim, né, tem se desenvolvido, então, teses criativas a partir de pequenos argumentos e fundamentos, ou trechos de argumentos e fundamentos que foram utilizados pelos tribunais na hora de formar, né, os precedentes. Então, o que mais chamou a atenção até então, né, foi a questão da exceção, a ressalva que foi criada para não aplicação de coisas com negócios em KNAI, né, que é aquele códigozinho que vai lá nos contratos sociais das empresas, né, que fossem empresas. Este é o sentido desta semana. Mas vou organizar aqui um pouco para vocês, né, para vocês verem os temas. Né, nesse 2020, não tem 5 aninhos, o que foi colocado como objeto de discussão, né, foi
a imunidade do ITBI sobre os valores excedentes ao capital social, tá? Já, isso no tema 796, né? Já no tema 1113, a discussão foi sobre a base de cálculo do ITBI. Então, o enfoque é completamente diferente, né? Movimenta, traciona a questão, nossa, é muito relevante. Porém, né, não é o mesmo enfoque do 796. Então, STF tratando do excedente, da integralização no capital social, eu já vou explicar um pouquinho isso na prática, e o 1113 tratando do fato da base de cálculo, na verdade, né, não do fato da base de cálculo, né, para a aplicação do ITBI, que é o que interessa para as pessoas, quanto é que elas vão ter que pagar, certo? E jamais, atualmente, então, né, hoje, essa semana, então, a imunidade do ITBI na integralização de capital social por empresas com atividade imobiliária. Com atividade imobiliária, certo? É isso que está em julgamento, então, nessa semana. Eu vou ler alguns trechos aqui da decisão do ministro Fachin, até para a gente ver como é que eles constroem um raciocínio, né, interpretativo da Constituição. Eu sei que muitos vão me dizer assim, Rafael, mas isso aí se interpreta como bem entender. Mas nesse caso aqui dá para perceber, né, que está sendo desenvolvido um raciocínio bem técnico na linguagem escrita, ou seja, na interpretação das regras do português clássico. Então, eu achei bem interessante para nós observarmos, né, como um voto pode ser bem construído, sim, a partir de uma hermenêutica autêntica, legítima, né, de uma interpretação que busca mesmo solucionar aquilo que foi colocado como um problema. Então, eu penso que neste caso em específico aqui, a gente sabe que existem tantos outros casos que já foram julgados e que a gente discorda, porque foi dada uma interpretação, né, com algum viés de interesse prevalente, que não necessariamente a nossa interpretação, né, da legalidade ou da estrita legalidade. Mas me parece que nesse caso aqui o voto foi bem técnico para a gente até colocar em perspectiva, acompanhado. Você sabe, semana passada, um caso para vocês aqui, né, que a gente interpretou também, que foi bem interessante, né, mas que trouxe, assim, outras nuances, né, na hora de analisar o caso. E este aqui bem técnico, então, bem técnico. Para mim, pelo menos, me chama a atenção, né, em tempos atuais, a gente vê um julgamento observando mais, né, se preocupando mais, assim, com aquilo que a gente não via há muito tempo, né, menos com lógicas de viés e mais com a questão realmente do direito sendo aplicado no caso concreto. Então, muito interessante, tá? Vou trazer alguns trechos aqui, vou ler com vocês. Pois bem, dito isso, colegas, quero comentar com vocês, até para vocês entenderem também de onde vêm as subinterpretações que causaram a confusão e que, por isso, né, deram ensejo, justificaram a necessidade, né, deste novo julgamento, trazendo, então, a questão do tema 796, né, aquele de 2020. Pois bem, lá, quando o STF julgou a imunidade TBI sobre valores excedentes ao capital social, teria ficado como obter dictum, né? O que é obter dicta, né? Aquilo que se disse durante o julgamento, mas que não necessariamente faz parte da ratio decidendi, ou seja, das razões de decidir, dos motivos pelos quais o tribunal entendeu, né, por trazer uma interpretação, né, de forma vinculante, ok? Pois bem, lá naquele momento, tá, quando se fez essa análise, alguns trechos foram retirados e colocados em perspectivas pelos habilidosos advogados dos municípios que têm interesse, né, na aplicação do TBI, e, claro, a gente como contribuinte,
Nós sempre somos contra a linha de aumento tributário, aumento de carga tributária, porque ela já é muito pesada e os serviços são muito fracos, né? Então, quem tem melhor já não usa o serviço de saúde do Estado, quem tem um pouquinho melhor não usa o serviço de segurança do Estado para um condomínio, para um lugar mais protegido, né? Então, o básico, né, o Estado não nos fornece, é natural que o contribuinte também não sinta legitimidade numa cobrança, né, num encargo tributário tão pesado. Então, é muito justo e natural essa crítica, e é uma crítica que a gente adere a ela, porque realmente os serviços são muito ruins, né, pelo preço que se paga, né? Então, paga praticamente metade, né, de tudo que você produz, né, você repassa, e ainda tem que pagar mais os serviços que não são prestados, certo? Então, a crítica é muito válida e correta, e por isso, né, a gente segura o máximo que der, né, no custo tributário. Então, o contribuinte tem essa visão. Já os municípios, que são os primos pobres, né, da distribuição das competências e dos poderes, são os entes mais frágeis e com mais responsabilidades, no sentido de estarem muito próximos das pessoas, das comunidades. Eles, por sua vez, tentam o máximo possível salvar o que tem de tributo que é deles, o ITBI e o IPTU. E aí, o que se desenvolveu, então, quando do tema 796? A interpretação que se desenvolveu pelos municípios foi o seguinte: quando a empresa integralizar um imóvel quando um sócio integralizar um imóvel no capital social da empresa, né, esta imunidade tributária que está prevista, né, pela Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, ela seria afastada essa imunidade, ou seja, não haveria imunidade, poderia ser cobrado o ITBI se a empresa tivesse como objeto de trabalho da sua atividade econômica atividades imobiliárias, né, compra e venda de imóveis, locações, etc. Veja que já começou por aí. Aí se criou uma série de requisitos, né, de questões que foram trazidas, como, por exemplo, a necessidade da pessoa ficar sendo constante para o fisco municipal, né, demonstrados, ela fonte de renda preponderante, aí veio esse termo mágico, essa palavra mágica foi desenvolvida, né, a preponderância. Então, demonstrar que preponderantemente esta empresa teve outros resultados, faturamento, cobranças, resultados econômicos, além de venda ou locação de imóveis, para além. Então, dando um exemplo bem prático. Então, se eu integralizei, né, um imóvel meu, imagina que eu tenho um apartamento, tá? Esse meu apartamento vale R$500 mil, e aí eu vou e eu coloco este apartamento dentro de uma pessoa jurídica da qual eu sou sócio. Eu integralizo este imóvel dentro desta pessoa jurídica, né? Eu coloco ele como se fosse capital da empresa. Integralização de capital por meio do imóvel, certo? Então, integralizei. O que eu posso fazer? Bom, a partir de agora, as minhas cotas, vamos imaginar que elas fossem R$10 mil, que é aquele número mágico que os contadores costumam prever nos contratos sociais, né? A partir de agora, então, eu faço um aumento de capital e a empresa passa a ter, então, R$510 mil de capital devidamente integralizado por meio deste imóvel. R$500 mil integralizados por meio deste imóvel, certo? Pois bem, o que eles diziam? Bom, aqui não se cobra ITBI, porque foi só uma integralização do sócio. Ele só pegou o imóvel dele e colocou nas cotas que são dele também,
né? Então, ele só integralizou o capital. Daí a imunidade, né, para estimular a economia. Dito isto, então, os municípios, muito criativamente, criaram a tese da preponderância. Ah, mas se essa empresa alugar esse imóvel por exemplo, R$5.000 por mês, tá? E esta empresa, ela não tiver outra atividade, imagina que seja aquela estilo holding, né? Aquelas empresas que são criadas para guardar o imóvel das pessoas, né? Elas são para reter os imóveis das pessoas. Imagina que ela foi só criada para isso e a única fonte de renda dela é esses R$5.000. O que vai acontecer? A atividade preponderante desta empresa vai ser considerada como uma atividade imobiliária. Logo, o município vai vir e cobrar o ITBI. Estas interpretações, estas subinterpretações, né, começaram a ser desenvolvidas e ganharam peso, e é o que acontece, né, pelo país há muitos anos. Há alguns anos, né? Não muitos, né, mas alguns anos. E isso, então, que se consolidou, né, as prefeituras foram se passando essa interpretação e elas vêm aplicando, né, esse entendimento na sua maioria, na sua grande maioria. O que está... O STF está julgando o seguinte, tá? Naquele momento lá do 796, foi analisado o artigo 156 da Constituição e especificamente em relação à imunidade, ali no parágrafo 2º, né, onde está prevista a imunidade, especificamente ali foi analisado a diferença entre duas situações que estão previstas no mesmo texto da lei, né? A primeira situação que está prevista no texto da lei é que esta integralização ela poderia ter sido feita por meio de cisão, incorporação, aqueles mecanismos, né, que existem na organização societária de uma empresa. Tá? E a segunda situação, né, seria a atividade normal de compra e venda, cessão. Então, se separou essas duas situações e aí ficou a dúvida. Puxa vida, esta exceção da imunidade, porque está prevista ali uma exceção da imunidade, né? Quando é que não se aplica a imunidade? E os municípios, então, desenvolveram, né? Pois é, essa exceção aí, né, do preponderante e tal, ela seria para esses mecanismos, né, de cisão, de corporação, que seria a primeira parte do dispositivo, aliás, a segunda parte do dispositivo, ou albergaria também, contemplaria também, né, a questão da compra e venda e da cessão. Isso que está sendo julgado essa semana. Aí, meus amigos, tá? Tá. E só para deixar aqui bem claro. E no STJ ficou consolidado no 1113 uma outra questão, que é aquela questão de quanto pagar. No STJ venceu o entendimento de que o quanto se paga, a base de cálculo do ITBI é o valor real do negócio, e não o valor arbitrado, avaliado pelos municípios. O curioso é que também no 1113 tem as interpretações, né? Então, as interpretações agora são... E se o município que consiga demonstrar que o valor está errado, e aí voltou para a questão do valor que eles avaliam, né? Entendimento absurdo. Mas tem ainda essa nuance de discussão. Mas o entendimento J é valor real do negócio imobiliário. Tá? Bacana? Então, vamos ver agora, né? Vou fechar essa entre os três temas e vamos avaliar o que está sendo julgado aqui no tema 1348, o que o ministro Fachin disse, né? Ele deixou bem claro já no voto, né, dele a questão em discussão, tá? Olha como ele foi lá. Ele diz assim, ó, que a fixação do alcance da imunidade tributária do ITBI, que está prevista no 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, no que diz respeito à integralização do capital social, que a gente acabou de falar, né?
mediante a transferência de bens, tá? Diante da ressalva contida, esse é o ponto, diante da ressalva contida, ou seja, aquela parte que está prevista na parte final do dispositivo, as sociedades empresárias com atividade preponderantemente imobiliária, aqui a palavrinha mágica em destaque, né? Foi daqui que a criatividade se desenvolveu, né? Com sociedades empresárias com atividade preponderantemente imobiliária, o que nos conduz à seguinte questão. Todo o julgamento, eu gosto, às vezes eu coloco isso até nos recursos especiais e extraordinários, tá, colegas? Eu gosto de colocar uma pergunta, que é o questionamento, né? Existe um questionamento que se faz. Então, qual é a pergunta que está se fazendo? Tá? O questionamento, né, o que está em questão é: a imunidade do ITBI para transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para a sociedade empresária cuja atividade preponderante seja imobiliária? Ou seja, a dúvida é justamente da exceção. Então, será que é como os municípios estão dizendo, né? Se o cara não ficar 2 anos sem faturar de outra maneira, ou seja, uma atividade preponderante que não tem quantidade, será que é assim mesmo que funciona? Essa é a pergunta que o ministro se faz. E aí, a partir da resposta, tá? Então, a partir do que diz, então, o dispositivo, né? Instituir lá o imposto sobre apuração uso de bens imóveis, por natureza, possessão física, e direitos reais sobre imóveis, como são de direito. Tem, né, guerra STJ versus os municípios. Em julho, tá? Foi em julho a nossa. Parágrafo 2º fala assim: previsto não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, e vem a imunidade tributária. O ITBI não incide na ação dos direitos incorporados quando a realização do capital, nem sobre a transmissões ou direitos decorrentes de. Aí vem aqueles mecanismos, né, societários: fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, aqui nós temos uma previsão, né? A incorporação para integralização de capital é a hipótese 1. A segunda hipótese seria, né, nem sobre, ou seja, nem, né, adiciona, então, uma outra hipótese, né, que seriam essas outras ferramentas: a fusão, a incorporação, cisão e extinção da pessoa jurídica. Incorporação, extinção, fusão, ou não. Esta restrição, esta ressalva, ela diz respeito só à segunda parte do dispositivo e está liberado para a integralização de capital, né? Então, como é que fica isso? Aí vem o julgado, tá? Então, olha só, percebam aqui o detalhe, né, da questão constitucional que está em análise. Então, o Fachin, né, enfrentar, né, essa questão, então, da ressalva, ele vem e diz o seguinte: mas já o deslinde dessa questão passa necessariamente pela análise das razões de decidir do tema 796, que nós acabamos de observar. Então, ele entende lá está a fonte da resposta, tá? Tema 796 de repercussão geral, de modo a gerar orientação jurisprudencial definitiva a todo o sistema judicial. O que ele está querendo dizer com isso, colegas? Ele está dizendo assim, se já teve repercussão, nós também temos que respeitar. Por isso que ele fala todo o sistema, né, judicial, harmonizando assim o presente julgamento com demais temas com conteúdos correlatos. Então, por isso que eu botei aqui para vocês os 3 temas, né, em perspectiva, para que a gente siga o mesmo raciocínio dele.
realmente, se nós estamos num sistema, se esse sistema é minimamente sério, a gente tem que observar aquilo que já ficou definido, né? Perfeito, então, o início de ponderação dele. Tá? E lá no 796, conforme eu tinha dito para vocês, ele cita que ficou definido, né, que a imunidade em relação ao ITBI do inciso 1 do 156 da CF não alcança o valor do social a ser integralizado. Olha só, aí eu aproveito para explicar para vocês. O 796, diferente do meu exemplo, eu tenho um imóvel de 500 mil reais, eu tenho um capital social de 10 mil reais. Se eu integralizar dentro dele e não aumentar o capital social, né, o que vai acontecer? Eu vou ter integralizado com parte do imóvel só 10 mil, e os outros 490 mil excedem o capital social. Sobre esse exceder, caberia o ITBI. Vou fazer um exemplo um pouquinho melhor. Vamos pensar, então, que é uma empresa com um capital social de 100 mil reais. Eu coloco um imóvel de 500 mil, para ITBI sobre 500 mil. Certo? Para mim, resolver isso, tem que respeitar o que ficou decidido no tema 796, o que está perfeito. Quisera a Deus que sempre fosse assim que os ministros dos tribunais superiores fizessem, né? Ele vai e traz, né, à luz aquilo que ficou decidido lá. Então, o que não exceder está imune, tá? Ele recupera isso, né, para dizer o seguinte, que lá no 796 ficou decidido que a exceção prevista na parte final do inciso 1 do parágrafo 2º do 156, que é relativa a essa preponderância, né, nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso. Bom, aí vocês vão dizer o seguinte, bom, mas parece que não ficou dito explicitamente isso lá no 796, né? Mas tem um outro trecho aqui do Fachin, ele explica isso de um jeito que foi muito inteligente. Ele diz assim, ó, quando do julgamento do tema 796, o STF reconheceu que a imunidade tributária na integralização do capital social é incondicionada. Opa! Mas ele acabou de dizer que isso estava em aberto. Mas por que ele diz isso? Sendo essa a razão necessária o suficiente para que a incidência do ITBI se dê apenas no que sobejar do capital social. Olha que interessante o raciocínio dele. Ele diz assim, ó, a gente já tinha dito que a imunidade era incondicionada, não tem a ver com a preponderância, quando a gente tratou da integralização de capital. Só que lá a gente falou sobre aquilo que sobrar. Olha o raciocínio lógico dele. Se eu disse que aquilo que sobrar não estava imune, é porque eu disse que aquilo que não sobrou está imune. Entenderam a inteligência do raciocínio, colegas? Olha que interessante isso. E é verdade o que ele está afirmando. Concordo com o que ele disse. Só que ao dizer isso, sabe o que ele fez? Ele acabou atraindo a ratio decidendi do 796 para influenciar o julgamento que está sendo realizado nos dias de hoje, né, do 1348. Como assim? Explico de novo. Ele disse o seguinte, se em 2020 o Supremo disse que o que sobrar, o que for além do capital social, né, tem que ser tributado ITBI, ele disse também que estava previsto como integralização das cotas, estava imune. E para isso não houve nenhum tipo, né, de restrição. Logo, o que ele quis dizer com isso? Que para a primeira parte, então, do dispositivo, já estava solucionada a questão. Tá? E aí ele continua dizendo assim, ó, dessa forma, o reconhecimento da imunidade tributária como incondicionada não representa mero obter dictum. Olha o que eu falei para vocês no início. Consubstancia, na verdade, autêntica ratio decidente do julgado. Então,
Entenderam o que ele fez? Ele pegou o raciocínio negativo. Então, se eu disse que para cá tem que cobrar, é porque eu disse que para cá não tem que cobrar. Se eu disse que para cá não tem que cobrar, eu já disse que não tem que cobrar, está imune. Logo, existe ratio decidendi naquele julgado, que deve ser respeitada no presente julgado, e o presente julgado vai apenas confirmar aquilo que ficou lá resolvido. Inteligente o raciocínio, né, colegas? Concordam comigo? Qual a opinião de vocês sobre isso? Tá? Mais adiante ele fala assim, ó, o caráter incondicional da imunidade TBI, que trata da não incidência TBI sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, que é a primeira hipótese, né, do parágrafo, ou seja, independente da atividade preponderante da sociedade empresária. Bacana demais, né? O que vocês acharam desse raciocínio? Bom raciocínio? Então, ele está aqui reforçando, né, a sua decisão, né, de forma muito hábil, né, construir um raciocínio de forma muito hábil, né, que foi trazer à tona lá o 796. Um pouco mais adiante, ele complementa, tá, esse voto dele também com um raciocínio bem interessante, sobre a história do ITBI nas constituições do Brasil, né? E aí ele vai dizer assim, ó, a própria interpretação histórica das regras de competência e imunidade do ITBI, desde a emenda constitucional 18 de 1965, Constituição anterior, né, reiteram compreensão da incondicionalidade da imunidade na realização do capital social mediante a integralização com o bem imóvel, tá? Então, ele foi lá e buscou, né, no passado, certo? Olha o que ele diz. E para fins, né, então, isso sempre veio nos textos constitucionais, né, do Brasil, tá? E aí, olha o que ele diz quando ele junta esse entendimento com a análise do gramatical, do português, né? Ele dá, para mim, é o golpe de misericórdia aqui na questão. Ele fala assim, ó, no que tange ao aspecto gramatical, denota-se que a inserção da expressão salvo se, nesses casos, pela primeira vez na Constituição de 88, então ele pegou a história e trouxe, né, para a gramática, então pela primeira vez surgiu um salvo-se nesses casos, né, no texto do artigo, possibilitando uma análise do bloco normativo em duas partes. Então, ele diz, quando fala nesse, né, salvo-se nesses casos, o dispositivo, ele figurou que existiam dois blocos que estavam previstos, né, neste texto legal, nesse texto constitucional. A primeira parte diz respeito à hipótese da transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica na realização de capital, que seria a integralização de capital, que ele está dizendo que é incondicionada. E na segunda parte, então, né, seria a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, extinção da pessoa jurídica. Então, esses dois blocos ele separou. Ambas as hipóteses, elas estão abarcadas na imunidade do ITBI, porque elas são ligadas, né, por uma conjunção aditiva. Olha o português. A conjunção na integralização, nem na fusão, né? Não se aplica, não se cobra o ITBI, né, na integralização, nem na fusão. É isso que ele está explicando. Então, nas duas, nós temos imunidades, tá? Então, ambas estão abarcadas na imunidade do ITBI, pois são ligadas pela conjunção aditiva nem. Ocorre que apenas na segunda parte do dispositivo está diretamente relacionada à expressão salvo se, que é a tal da preponderância. Mas por que ele diz que só a segunda parte, né, ela está relacionada à exceção, salvo se? Porquanto é seguida da locução adverbial de referência nesses casos, né, anteriormente mencionada. Esse adjunto adverbial de condição ou restrição determina em qual hipótese a imunidade não é abarcada, né? Então, se usou o nesses casos,
é porque são esses que estão aqui do ladinho da exceção, que é o segundo bloco. Tá? E aí o ministro Fachin vai e diz assim, historicamente, era utilizado para marcar essa distinção apenas a expressão salvo se, tá? Que não restringia a condição que viria após essa expressão, a apenas uma parte do dispositivo. Dessa forma, a condição de não imunização para a pessoa jurídica que exercia a atividade imobiliária preponderantemente se estendia para ambas as hipóteses, o que tornava essa imunidade do ITBI integralmente condicionada. Então, historicamente, nós não tínhamos essa situação. O salvo-se era para todo o dispositivo. Né? Então, só se aplicava para quem não fazia negócios imobiliários, realmente, que é a interpretação dos municípios. No entanto, com a inclusão da expressão nesses casos, logo após a locução conjuntiva subordinativa salvo se, no texto normativo, estabelece-se uma condição restritiva na interpretação do dispositivo, distinguindo claramente entre as hipóteses de imunidade tratadas. A preposição em contraída com o pronome demonstrativo em, com esse da nesses, em esses, ou seja, nesses, indica uma referência específica e delimitada aos casos mencionados na segunda parte do dispositivo, ou seja, transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. Logo, no fim do voto, então, ele confirma e consolida que essa diferença do texto legal faz toda a diferença, separa em blocos e que ela tem tudo a ver com o princípio, aquilo que está por trás do desenvolvimento dessa norma, que seria incentivar o empreendedorismo, facilitando o trânsito de imóveis que tenham por finalidade acrescentar patrimônio, dentro da sociedade empresárias em determinada concentração patrimonial de pessoas físicas, e, por fim, incentivar o desenvolvimento econômico do país. Então, considero, pessoal, que foi um voto, assim, sensacional, tá? No sentido, assim, de se desdobrar numa interpretação racional, lógica, coerente com o direito. Tá? Considero assim que realmente foram 3 pontos brilhantes, assim, trazer a ratio decidendi, por efeito negativo lá, por interpretação, então, tipo assim, de prova real, matemática. Então, se isso não podia lá, aqui também não pode também, cobrar o ITBI. Então, isso. Achei sensacional, ele trazer à tona a questão histórica dos textos constitucionais e, por fim, ele trazer esse detalhamento gramatical dos argumentos, dos fundamentos, aliado à questão do princípio do empreendedorismo, do incentivo ao empreendedorismo, tá? Pessoal, o que vocês acharam deste voto? Vocês concordam comigo, que ele foi muito bem desenvolvido, diferente, assim, foi algo diferente? Então, vamos seguir estudando, então, e acompanhando os desdobramentos. Temos, por enquanto, apenas 2 votos, então tudo pode acontecer, mas vocês há de convir que o voto do ministro Fachin foi bastante convincente. Vamos ver agora como é que está o lobby das prefeituras lá, se vai ter força ou não, porque tecnicamente, realmente, o voto foi bastante contundente. Show de bola? Valeu demais, então, boa semana para todos, até a próxima quarta-feira, um abraço.